Então, galera, é o seguinte, a palavra polaridade realmente ela tem diferentes contextos. Na política, como já deve ter sido falado para vocês, existe a polarização da direita e da esquerda. E na química, a palavra polaridade a gente usa em um outro contexto. Que contexto seria esse? O contexto no qual a gente utiliza a palavra polaridade na química está relacionada à diferença de eletronegatividade que ocorre durante uma ligação química. Como assim, Amber? Explica de uma forma mais simples. De uma forma bem simples e objetiva. Quando a ligação química ocorre entre átomos de eletronegatividade diferente, a gente diz que essa ligação ela é polar. E quando a ligação química ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade, essa ligação ela é apolar, ou seja, não ocorreu a formação de polos. Tu pode dar uma aplicação disso no dia a dia de uma forma mais prática, de uma forma mais simples para a gente entender? Com certeza, pessoal. Vê só, essa polaridade das moléculas, ela influencia na capacidade, por exemplo, de uma substância misturar-se ou não com a outra, de uma substância ser miscível na outra. Como seria isso aplicado ao dia a dia agora? Vamos lá. Vocês devem já ter visto em casa, por exemplo, que água e óleo não se misturam. Então, a gente costuma dizer que quando duas substâncias não se misturam, costuma na química, tá? Quando essas substâncias não se misturam, ocorre a formação de um sistema classificado como sistema heterogêneo. O que seria esse sistema heterogêneo? É um sistema que tem mais de uma fase. E o que seria aquela fase? Numa linguagem mais simples para a gente. É aquilo que o olho humano consegue diferenciar. Beleza? Então, quando eu misturo água e óleo, o que é que eu observo? Que a água fica embaixo e o óleo permanece em cima. Então, o nosso olho humano, ele consegue fazer essa diferença visual de tal forma que você enxerga ali mais de uma fase. Se eu tenho mais de uma fase, eu tenho uma mistura classificada como mistura heterogênea. Já quando as substâncias possuem polaridades iguais ou polaridades semelhantes, essas substâncias têm uma tendência maior a serem miscíveis uma na outra ou umas nas outras. Como assim? Me dá um exemplo? Imagina uma mistura formada por água e álcool. O álcool ele tem uma afinidade muito grande pela água. Então, quando eu pego em um recipiente e coloco um pouco de água e no outro recipiente um pouco de álcool, eu percebo que essa mistura água e álcool etílico, o famoso etanol, forma uma mistura homogênea. Como assim uma mistura homogênea? A água e o álcool se misturaram de tal maneira que o nosso olho humano não consegue diferenciar quem é água e quem é álcool. Nesse caso, por terem polaridades semelhantes, a água misturou-se muito bem ao álcool, formando uma mistura de aspecto homogêneo. Visualmente, ela é contínua em todos os seus aspectos. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente conseguiu perceber? Que na química a palavra polaridade ela se refere a ligações que ocorrem entre átomos de eletronegatividade diferente. Aplicando isso ao dia a dia, a gente consegue diferenciar o que seria uma substância polar e o que seria uma substância apolar. Qual é a dica que o professor Elber dá? Que você tenha em mente que a molécula da água, a substância água, é uma substância polar. A molécula em si, na verdade, é uma molécula polar. Então, qualquer outra substância que não se misture à água, a gente vai dizer que essa outra substância ela é apolar. Beleza. Então, quer dizer que para uma substância misturar-se com a outra, é necessário que essas duas substâncias possuam polaridades semelhantes. Beleza, repete comigo. Semelhante dissolve semelhante. Repete comigo. Semelhante dissolve semelhante. Então, se a gente parte do princípio que a molécula da água é uma molécula polar,
aquela molécula que não se mistura a ela, aquela substância que não for miscível nela, será uma substância apolar. Aí eu te pergunto, no caso do óleo de cozinha que a gente comentou há pouco tempo atrás, você acha que o óleo é polar ou apolar? Vamos raciocinar, vamos pensar comigo, vê que simples. Se eu parto do princípio que a água é polar e o óleo não se mistura à água, eu chego à conclusão que o óleo é uma substância apolar. Beleza? Tu pode dar outro exemplo aí de um sistema heterogêneo no qual eu tenho uma substância polar e outra substância polar. O exemplo é bem semelhante, é um outro tipo de óleo, na verdade, não seria o óleo de cozinha. Todo mundo aqui já deve ter escutado falar, já deve ter visto nos telejornais que quando ocorre vazamento de petróleo em alto mar, a gente consegue facilmente identificar esse vazamento. Por quê? Porque o petróleo ele é imiscível na água, ele não se mistura na água. Então, mais uma vez, eu chego aqui à conclusão, se a gente parte do princípio que a água é polar e o petróleo não se mistura na água, eu chego à conclusão que o petróleo é uma mistura apolar. Oxa, como assim? Mas tu não falou agora há pouco que era substância polar e substância apolar? No caso do petróleo, gente, a gente tem que ter um cuidado, porque ele não é uma substância específica. O petróleo é uma mistura de diversas substâncias. Que substâncias são essas? A gente classifica como hidrocarbonetos. Beleza? E o que são esses hidrocarbonetos? Substâncias formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, essas substâncias, de um modo geral, são todas apolares. Isso quer dizer o quê? Que esses hidrocarbonetos, de um modo geral, não se misturam bem na água. Beleza, pessoal? Só me dá mais um outro exemplo em que eu consigo misturar uma substância na água. Eu posso te dar um exemplo simples. Água e sal de cozinha. O que é que a gente percebe? Que o sal ele consegue se dissolver na água. Oxe, mas aqui em casa, quando eu coloco muito sal na água, parte do sal não se dissolve. Isso a gente vai discutir, vai debater em outro momento. A temperatura do meio vai influenciar também um pouco. A quantidade de água, nesse caso do sal de cozinha especificamente, também influencia. Mas a gente pode aplicar no dia a dia. A água do mar. Então é uma mistura de água e diversos sais misturados a ela. Você consegue diferenciar com o olho humano onde está a água e onde estão os sais? Não. Então ali você tem uma mistura homogênea. Então eu tenho substâncias com polaridades semelhantes. Por isso, nesse caso, o sal dissolveu-se bem na água. Então, para a gente finalizar, vamos recapitular. Semelhante dissolve semelhante. Polar se mistura com polar e apolar se mistura com apolar. Beleza, galera? Até a próxima!